paz, Senhor, irmãos. Amém. Deus é bom ou não é bom? Ele é maravilhoso, meus irmãos. Não tem nem como a gente expressar isso em palavras. Deus é bom. Irmãos, vamos ler a palavra de Deus. Faz um tempo que eu não tinha a oportunidade de estar ministrando para os irmãos. E hoje vamos ler a palavra de Deus, onde nós temos a primeira Páscoa. Alguém sabe qual é o texto da primeira Páscoa? Por favor, meus irmãos. Qual é o texto da primeira Páscoa? Êxodo capítulo 12, né? E hoje, como é Páscoa, obviamente não poderíamos passar sem falar sobre a origem dessa Páscoa, o que é que ela representa para nós, né? E todas as coisas que há 3.500 anos atrás Deus já anunciava que iriam acontecer. Então, Êxodo capítulo 12, nós vamos ler aqui a partir do verso 3. Queria agradecer ao grupo de louvor por esse momento. Bênção. Irmãos, louvorzão dia 25, hein? Não falta, louvorzão dia 25, depois do louvorzão pastel, né? Pastel, tem uma noite de pastel de feira aí. Como é que chama? Pastel de feira ou pastel de vento? É os dois? É isso aí. Então vamos louvar o Senhor e depois do louvorzão vamos ter esse momento aqui de convívio. Mas agora temos um alimento espiritual para nós. Êxodo capítulo 12, a partir do verso 3, vamos ler, diz assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para o cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, de vidas, de pessoas, conforme o que cada um puder comer, e por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito e o guardareis até o 14º dia desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará, ou seja, o sacrificará na tardezinha. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas, as entranhas, nada deixareis dele pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta forma o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite eu passarei na terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. E quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. E agora vamos ler Marcos capítulo 16 também, verso 9, que diz assim: havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expulsou 7 demónios. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor, nos colocar mais uma vez diante dele com o coração aberto para receber a sua palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E só o facto de estarmos aqui já mostra o grande amor que o Senhor tem por nós. Que a tua palavra possa vir ao encontro das nossas necessidades reais
que às vezes não são aquelas que nós imaginamos. Que a tua palavra venha nos confrontar, venha nos ensinar e venha nos mostrar a maravilhosa salvação que há no Senhor. Pai, cada pessoa que aqui está, que possa receber esta palavra. Pai, que não haja nenhuma glória de homem aqui, que não haja nenhum louvor a homem aqui, a não ser o teu Filho amado Jesus Cristo, que se fez homem para nos salvar. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Irmãos, podem sentar. Aleluia, glória a Deus. Que bom ver a igreja reunida, né? Culto de ceia, um culto especial. E hoje, mais do que especial, porque é o culto também que celebramos a Páscoa. E este dia no calendário, eu não sei se os irmãos têm essa consciência, esse dia no calendário é o dia da maior vitória da humanidade. Tudo o que Jesus fez, tudo o que Jesus disse, tudo o que ele anunciou, só faz sentido, só deve ser levado em consideração por causa deste dia, por causa do dia da ressurreição. Os milagres seriam inúteis, a influência que ele teve na vida das pessoas seria inútil, as vidas que ele mudou seriam inúteis, tudo isso teria sido em vão se ele não tivesse ressuscitado. Mas ele ressuscitou, aleluia. Ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele pisou na cabeça da serpente, como diz a palavra de Deus, ele despojou os principados e as potestades e publicamente o expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz do Calvário. Agora, porque ele ressuscitou, existe um novo Senhor. Agora, porque ele ressuscitou, o inimigo não tem mais poder sobre as nossas vidas. Agora existe uma outra autoridade sobre a humanidade. E assim como em Adão o homem foi entregue ao pecado e à morte, em Jesus o homem foi resgatado, comprado de volta para reconciliação e vida eterna. Colossenses capítulo 1, verso 12, 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos redenção e remissão dos nossos pecados. Quem foi perdoado aqui pelos seus pecados? Né? Quem foi comprado aqui? Tem comprado aqui? Pessoas que têm nova vida aqui? Irmão, isso é coisa de crente, irmão. Não é coisa para qualquer um. Não é para crente. Vida nova é coisa de crente. Pecados perdoados é coisa de crente. E tudo isso só é possível porque Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E por isso Paulo diz lá em 1 Coríntios 15, 14, se Cristo não ressuscitou, é vã nossa pregação, é vã a nossa fé. Porque se Cristo não ressuscitou, tudo o que podemos aprender dele, e é muita coisa, só terá um efeito terreno. Só terá um efeito passageiro. Com os ensinamentos de Jesus, você pode aprender a se dar bem nessa vida. Você pode ser popular nesta vida. Tem muitos pastores populares, cantores gospel populares, né? Com aquilo que Jesus deixou, as pessoas podem até alcançar algum tipo de sucesso nesta vida. Isso é uma verdade. Mas tudo o que nós podemos aprender através de Jesus, se não for pela sua ressurreição, é terreno. Passa, vai chegar ao fim. Eu posso aprender a ser um bom pai, eu posso aprender a ser um bom filho, eu posso aprender a ser uma boa pessoa, mas se Cristo não ressuscitou, isso tudo é passageiro. Se Cristo não ressuscitou, isso tudo vai chegar ao fim. Já pensou nisso? Você está com a sua esposa aí do seu lado, o seu filho, olhe para ele, e um dia essa pessoa maravilhosa que está aí do seu lado vai ficar velha. Já imaginou? As rugas vão começar a aparecer, né? Agora está bonitinha, bonitinho, mas um dia vai ficar velho. Um dia vai ficar fraco. Um dia vai ficar doente. E um dia vai morrer. A gente não gosta nem de pensar nisso, né? Nossa, eu só quero morrer primeiro. Eu falo assim, amor, ai de ti que morres primeiro que eu.
Você pode ficar viúva, eu não. Você morrer primeiro que eu te mato. É muito triste. Pensa assim, como deve ser triste, né? A gente caminha uma vida juntos e a certa altura tudo acaba. Mas isso todos nós caminhamos para isso. É muito triste de pensar nisso, mas isso é inevitável, a não ser que Cristo volte antes. Por isso que eu falo, Maranata, ora vem Senhor Jesus todos os dias. Porque isso é a realidade. Nós podemos aprender muita coisa com Jesus, muita coisa com a palavra de Deus, mas se Ele não tivesse ressuscitado, tudo isso era vão. E você estava olhando para a sua esposa, ela vai morrer, mas você também vai, né? E hoje a sua casa talvez é cheia de gente, né? Com crianças, né? Mas daqui a pouco ela vai ficar sozinha, vai ficar vazia. Alguns aqui já experimentaram isso. Alguns aqui já tiveram a casa cheia de crianças. Hoje os netos vão lá de vez em quando, mas não é a mesma coisa. A grande maior parte das vezes está sozinha, mas o marido, os filhos já foram embora, né? Tem o Aguinaldo, a Adriana, uma deles, né? Tem lá atrás a Lena e o João também, né? A gente vai vendo eles ir embora. E tudo isso acaba. O tempo vai levar tudo isso. Eu só espero e oro para que Deus venha nesse entretanto, para que eu não tenha que viver isso, né? E por isso que a Bíblia diz que se a nossa esperança em Cristo, se aquilo que eu aprendo do Senhor, se aquilo que eu busco do Senhor é somente para as coisas desta vida, então nós somos os mais infelizes de todos os homens, porque se Cristo não ressuscitou, todos nós estamos caminhando para um terrível fim, um fim de morte, um fim de angústia, um fim sem esperança. Se Cristo não ressuscitou, é isso que nos espera, mas pior ainda, se Cristo não ressuscitou, nós ainda continuamos nos nossos pecados, sem possibilidade de salvação. E significa que a eternidade que nos espera será pior ainda, recebendo o preço que os nossos pecados merecem. Então imagina, se Cristo não ressuscitou, como é que você se salvaria da condenação eterna? Porque a palavra é bem clara, Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Olhe para a sua vida, eu olho para a minha. Olhe para as escolhas que você faz, olhe para os pensamentos que você tem, olhe para os desejos que nós temos. Eu sei que nós às vezes gostamos de dar uma de santarrões, né? Fingindo que tivesse uma vida perfeita diante de Deus. Eu sei que muitos gostam de fazer isso, mas seja sincero. Quantas vezes Deus te chama para orar e nós desprezamos? Quantas vezes Deus te chama para meditar a palavra e nós não o fazemos? Quantas vezes Deus nos chama para perdoar o irmão que nos magoou, mas nós continuamos com o coração duro? Quantas vezes Deus nos chama para confiar nele, mas nós continuamos ansiosos? Quantas vezes Deus nos chama para uma vida de santidade e nós continuamos a cair nos mesmos pecados? E sabe qual é o preço disso? O salário do pecado é a morte. Mas porque Cristo ressuscitou, nós não temos que receber esse salário mais. O salário é o que você ganha por recompensa daquilo que você fez. E aquilo que você fez, aquilo que eu faço, a recompensa justa era a morte. A recompensa justa era a condenação eterna. Mas o que Deus tem para nós não é salário. O que Deus tem para nós não é recompensa. O que Deus tem para nós é dom gratuito. Por isso que o texto diz lá, Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. E porque Cristo ressuscitou, nós temos essa dádiva, esse dom gratuito, e não temos mais dívida. Irmãos, não tem mais dívida. Jesus cravou na cruz a dívida. Ele anulou toda a dívida que você e eu tínhamos. Existe alguém aqui que se sente com dívida diante de Deus? Existe? Irmãos, podemos ser sinceros. Existe alguém aqui que se sente com dívida diante de Deus? Saiba que Jesus já pagou essa dívida.
Jesus já pagou essa dívida. Talvez o diabo, ele tenta te acusar, ele tenta te fazer lembrar. Talvez o diabo tenta mexer na tua mente, tenta te fazer questionar a tua identidade. Será que eu sou filho de Deus? Será que eu estou no caminho certo? Será que Jesus me salvou? Mas olha, Jesus, Ele pagou a dívida por cada um de nós aqui. Tem alguém aqui que sente dívida com Deus? Se tem, levanta a mão. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe por que você não tem dívida com Deus mais? Você entregou a sua vida a Jesus. Não é porque você vem na igreja, não. Não é porque você faz os seus atos religiosos, os seus atos de justiça diante de Deus é como trapo de imundícia. Mas é porque Jesus tomou conta da sua vida. É porque você entregou a sua vida a Jesus. Por isso, você recebeu esse dom gratuito de Deus. Mas às vezes você pode se perguntar, mas como é que eu sei que o sacrifício de Jesus pode fazer tudo isso por mim? A prova é porque Ele ressuscitou. Por isso Paulo dizia lá, olha, se Cristo não ressuscitou, é vã a minha pregação, porque não sou só eu que posso dizer, tem 500 irmãos que os viram, ao mesmo tempo. Imagina, quando Paulo escreveu isso, ele estava escrevendo baseado num facto comprovável. Claro que para nós está muito distante hoje, tem 2000 anos que ele escreveu isso, mas para quem lia aquela carta, podia procurar, eu quero falar com um desses 500 irmãos. Era só ir lá falar, você viu Jesus? Eu vi Jesus. Eu vi Ele glorificado. Aleluia. E Jesus, não só Ele ressuscitou para nos salvar, como Ele não está longe. Ele está à distância de um coração sincero. Como o irmão Johnny falou, um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. Lá em Romanos capítulo 10, verso 6, diz assim, olha, não perguntes ao teu coração, quem subirá ao céu para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo para levantar Cristo dentre os mortos. Ou seja, você não precisa escalar montanhas, não precisa de cavar túneis, tudo isso é esforço humano. Deus não se impressiona com o seu esforço humano, mas o texto continua no verso 8, a palavra está perto de ti, está na tua boca, no teu coração, a palavra da fé que nós pregamos, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então Jesus está à distância de uma confissão movida por um coração que crê em Deus, e tudo isso só é possível porque Cristo ressuscitou. Os textos que nós lemos no início são dois eventos distantes. Nós lemos um texto de Marcos e lemos um texto de Êxodo. São dois eventos distantes com cerca de 1500 anos separando esses dois eventos. O primeiro texto, Êxodo 12, a primeira Páscoa. Eu creio que quase todo mundo conhece a história de Israel no Egito. Depois de 430 anos de escravidão, Deus libertaria o seu povo com mão forte e braço estendido. 10 pragas, todos conhecem a maior parte delas, ou muitas. Primeiro, as águas do Nilo se transformam em sangue. Depois, a praga das rãs, dos piolhos, das moscas, das mortes dos animais, das úlceras, da saraiva, depois do gafanhoto, das trevas e, por último, a última praga, a morte dos primogênitos. E isso é algo terrível. No contexto bíblico do Antigo Oriente, o primogênito não era só um filho mais velho. Ele representava a herança da família. Aliás, ele tinha até uma porção dobrada da herança. Ele representava aquele que daria continuidade à linhagem da família, à autoridade futura. E era também o elemento da família consagrado ao Senhor, consagrado a Deus. A morte dos primogênitos era devastadora, muito mais do que nós pensaremos nos dias de hoje, ainda que hoje já fosse uma coisa muito terrível, mas naquele tempo era mais terrível ainda. Porque essa praga, ela abrangia todas as pessoas, todas as famílias, desde a casa do faraó à casa dos servos, lideranças ou sem ser liderança, toda a estrutura social, porque o primogênito era o responsável por manter a casa na ausência do pai. Então aquilo abalava também com a estrutura social daquele povo e o futuro das famílias, desde o trono às pessoas mais simples. E Deus, quando fala dessa praga, Deus, quando promete esse último flagelo
que seria definitivo para libertar o povo do Egito, Deus já tinha um plano para guardar o seu povo. E através de Moisés, Deus fala ao povo sobre esse plano, no texto que nós lemos, Êxodo capítulo 12, verso 1. Coloca aí no verso 1, por favor. Nós vamos pôr um pouquinho. E olha o que é que Deus diz a Moisés e Arão na terra do Egito. No verso 2 ele diz: este mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Vamos meditar um pouco nisso. Até aqui os hebreus, eles não eram um povo com normas, com leis, com uma constituição pelo qual eles se regiam como nação. A lei de Deus ainda não tinha sido dada. Isso só acontece lá em Êxodo capítulo 20. Eles eram um povo, mas eles não eram uma nação ainda. Apesar de eles já terem as promessas dos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, 400 anos antes, nesta altura, eles viviam sob forte influência dos egípcios. Eles tinham influência até dos próprios deuses dos egípcios. Por que que nós achamos que eles foram atrás de um bezerro de ouro? Né? Porque a gente acha isso um absurdo. Mas aquela facilidade que eles tiveram de ir atrás de um bezerro de ouro demonstra a influência que os deuses egípcios tinham na vida daquele povo. Ainda que eles sabiam que havia um Deus superior a todos os deuses, que era o Deus dos seus pais. Então, nessa altura, eles tinham uma grande influência, não só dos deuses do Egito, das tradições do Egito, dos hábitos do Egito. E desde a primeira praga, lá do rio Nilo, que se transformou em sangue, que para os egípcios do rio Nilo era como se fosse um deus também de fertilidade, que alimentava toda aquela região. Desde essa primeira praga, Deus estava desconstruindo toda essa crença, toda essa influência, demonstrando que nele tudo é maior e melhor. Tudo é maior e melhor. Tudo que você pode ter de influência neste mundo, em Jesus tudo é maior. Quem está acompanhando as cartas aos Hebreus? Qual que é o tema da carta aos Hebreus? Em Cristo tudo é maior e superior. Esse é o tema da carta aos Hebreus. E aqui, em Êxodo, Deus está tirando um povo de uma escravidão de 400 anos, é muito tempo. E está mostrando, olha, tudo que vocês conhecem, tudo que vocês têm sido influenciados, eu sou superior a tudo isso. E este momento seria o momento que o povo seria liberto pela última praga, e Deus faz algo maravilhoso. Eu não sei se vocês reparam no verso 2, se já alguma vez olharam para o texto com esses olhos. No verso 2 diz assim: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Então a primeira coisa que Deus vai fazer com esse povo é zerar o calendário deles. Olha, nós vamos começar do zero. É como se Deus estivesse a dizer ao povo: olha, a partir de agora começa algo novo na vossa vida. Deus zerou o calendário, né? E isso é tão poderoso e atual e verdadeiro para nós, porque aquele povo estava prestes a ser liberto da escravidão, liberto do domínio opressor, liberto da humilhação, para uma nova realidade, para uma nova vida. E é como se Deus dissesse assim: olha, eu vou começar uma nova história com vocês, e essa história começa do zero. Olha que poderoso que isso é. O mesmo Senhor, na pessoa do seu filho, diz para um homem 2000 anos depois, chamado Nicodemos, ele diz assim: olha, é necessário nascer de novo. O que é nascer de novo se não começar do zero? E aquele homem fica até admirado: como é que eu vou voltar para a barriga da minha mãe? Mas é como se Jesus estivesse dizendo a Nicodemos: olha, eu quero vos levar para um outro reino, eu quero vos libertar do domínio do pecado, eu quero vos libertar da opressão de Satanás, mas para isso é preciso começar do zero. Para isso é preciso esquecer o que ficou para trás, para isso é preciso cortar com as influências do Egito, com as influências do mundo, para isso é preciso zerar o teu calendário. 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas já passaram e este tudo se fez novo. Jesus tem um novo calendário para as nossas vidas também. Você lembra qual foi o seu primeiro mês da sua vida? Eu lembro. Eu nasci em maio, dia 14 de 1984. Esse foi o dia que eu nasci de forma carnal e natural. Mas em maio de 2011 eu nasci de forma espiritual.
foi o dia em que Deus zerou o meu calendário. Lembre-se aí, qual foi o dia que Deus zerou o seu calendário? Hein? Nesse dia, conforme Romanos 6,4, fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo ressuscitou dentre os mortos para a glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Irmãos, Deus tem contenda com coisa velha. Deus não gosta de coisa velha, Deus quer coisa nova. Por isso Ele zera o calendário para começar de novo. O dia que Deus olhou para mim, que Deus olhou para si e disse assim, como lá em Apocalipse 21:5, eis que eu faço novas todas as coisas. No dia em que Deus olhou para si, olhou para mim e disse, e também de modo nenhum me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. À semelhança daquilo que Deus fez com o povo no Egito, Deus zerou o nosso calendário também. E existe um antes e existe um depois de Cristo na nossa vida. Verdade ou mentira? Existe um depois de Cristo na sua vida? Alguns têm dúvidas. Esse é um problema. É um problema eu olhar para a minha vida e não ver mudança depois de Cristo ter entrado na minha vida. Quer dizer que o seu calendário não zerou. Mas Deus ainda quer zerar. Deus ainda quer fazer de novo. Crucificado estou em Cristo, logo não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Se Cristo vive em nós, não tem como ser como antes mais. Tudo se fez novo. Com Cristo tudo é novo. Os planos são novos, os objetivos são novos, as prioridades são novas, as vontades são novas e o calendário é novo também. Agora nas nossas vidas existe um antes e um depois de Cristo também. Mas assim como foi naquela geração lá no Egito, para que isso acontecesse, para que Deus pudesse zerar o calendário, foi necessário o quê? Um cordeiro. Vamos ler o verso 3, Êxodo 12. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, ao 10 desse mês, cada um tomará um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito e o guardareis até ao 14º dia desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel imolará o cordeiro na tardezinha. O que é que Deus estava ensinando ao povo aqui? Será que tudo isso era aleatório? Será que tudo isso não tinha nenhum sentido? Irmãos, primeiro ponto, nada que Deus faz é sem sentido. Tudo que Deus faz tem um propósito. Tudo que Deus faz está falando conosco, está nos ensinando, está nos corrigindo, está nos direcionando, está nos chacoalhando. Tenha certeza na sua vida, na minha vida, que tudo o que Deus permite nós vivermos é no sentido de nos melhorar, de nos capacitar para algo maior. Com o cordeiro, Deus estava mostrando ao povo, essa questão do cordeiro, Deus estava mostrando ao povo, para que eles vivessem, alguém tinha que morrer. Que para que poder começar de novo, tinha que haver sacrifício. Deus estava ensinando que a libertação tinha um preço de sangue. Deus estava ensinando o preço da liberdade. E o cordeiro tem um significado muito profundo, porque o cordeiro é um animal que representava mansidão, que representava inocência, que representava pureza. O cordeiro é um animal que tinha uma afinidade com o dono. O cordeiro é um animal que não resistia a ir para o sacrifício. Era um animal dócil e manso. E era esse animal sem culpa, inocente, que tinha que morrer para que Israel pudesse ser livre. Uma realidade, uma liberdade que na realidade apontava para algo muito maior e superior. Porque ali o povo seria livre de uma escravidão física, de trabalhos forçados, de uma vida de humilhação, de uma identidade distorcida, mas a promessa ecoava para algo superior àquela realidade que eles viviam ali. Porque quando o povo sai do Egito, ele continuou escravo. O povo foi livre fisicamente, mas espiritualmente o Egito nunca saiu deles. O pecado continuou assolando aquela nação.
o coração duro, a mente pervertida, os desejos pelas coisas erradas, a murmuração constante, como acontece hoje ainda, não mudou. As pessoas continuam carentes de libertação. As pessoas continuam vivendo como escravas do pecado, escravas dos vícios, escravas deste mundo que nos oprime. Mas havia uma promessa de descanso na terra que mana leite e mel. E assim como o cordeiro apontava para algo superior, a promessa da terra que mana leite e mel também apontava para algo superior. Deus estava falando do cordeiro, Deus estava falando de uma terra de descanso, mas tudo isso era sombras de algo grandioso que estava para vir. Deus estava preparando o povo para o cumprimento de algo que estava preparado antes que o povo existisse. E 1500 anos depois disso, quando João Batista vê Jesus e diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele estava dizendo: olha, a promessa está se cumprindo. O cordeiro não é mais um símbolo, agora o cordeiro é uma pessoa. O sacrifício já não é repetido e insuficiente, agora é perfeito e definitivo. O descanso já não é mais uma terra, o descanso agora está entre nós. Jesus é o nosso descanso. A sombra virou realidade, a promessa não se esgota em Canaã. A terra que mana leite e mel ainda está disponível para nós. Hebreus 4:9, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Irmão, há repouso para o povo de Deus, há descanso para quem está cansado, subcarregado, há auxílio para quem está aflito, há esperança para quem está oprimido, há libertação para quem está cativo. Ainda temos esperança naquele que morreu e ressuscitou, o Cordeiro de Deus, Jesus. Mas para isso é necessário passar o sangue nos umbrais da porta do nosso coração. Pegavam o cordeiro, nada podia se desperdiçar. Se a família fosse pequena, o cordeiro dava para a família. Se a família fosse grande, dividia com outra família mais pequena. Tudo era organizado, porque Deus é organizado. Deus não é bagunçado. A bênção de Deus, ela não é bagunçada. As coisas de Deus não são de qualquer jeito, né? E esse cordeiro que era partilhado ali com famílias, dependendo do tamanho da família, né? Eles tomavam do sangue, verso 7, Êxodo 12, tomarão do sangue e o porarão nas ambas ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Deus já tinha determinado a libertação para o seu povo. Deus já tinha zerado o calendário. Deus estava mostrando a solução. Naquele dia o povo sairia dali livre, liberto. No dia 14, no primeiro dia, né, do primeiro mês, o povo ia ser liberto. Mas esse cordeiro ia ser partilhado por casas, por famílias. Repara a linguagem de Êxodo capítulo 12, é uma linguagem comunitária. Fala de toda a congregação de Israel, fala de casas, fala de famílias, fala de ajuntamento. Não há foco aqui em indivíduos isolados. O foco aqui é um povo sendo formado. Claro que existe responsabilidade pessoal dentro desse coletivo, claro. Cada casa precisava escolher o cordeiro, aplicar o sangue, obedecer às instruções. A decisão de matar o cordeiro e passar o sangue nas portas acontece a nível pessoal e familiar, mas o resultado era coletivo. Irmãos, o resultado era a formação de um povo santo e livre. Porque, irmãos, a salvação ela é individual, mas o salvo ele é sempre comunitário. Romanos capítulo 10, verso 9, que nós já lemos aqui, diz que com a tua boca confessares Jesus como Senhor. Então, ninguém é salvo pela confissão do outro. Mas quem é salvo vive em comunidade. Hebreus capítulo 10, 25. Não deixemos de congregar como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, quanto mais vezes que o dia do Senhor se aproxima. Então, ninguém vive a fé sozinho. Esse é o maior engano que o diabo tem colocado na mente das pessoas. Tudo no Evangelho é comunitário. Tudo. O Pai é nosso, o pão é nosso, dá-nos a nós, perdoa-nos a nós as nossas dívidas, nós temos perdoado, nós somos devedores, livra-nos a nós. Tudo é nós, não tem individualidade no Evangelho.
Formar uma comunidade sempre foi o padrão de Deus desde o início. Deus chama Abraão, forma um povo. Deus liberta Israel, organiza uma nação. Deus envia o seu filho para formar uma igreja, uma assembleia. E Deus não salva apenas para sermos indivíduos isolados. Deus nos salva para nós formarmos um povo santo. A porta da salvação, ela é individual, mas a caminhada é sempre coletiva. E Êxodo nos mostra uma nação sendo formada a partir do sacrifício do Cordeiro. Cristo, o Cordeiro de Deus, confirma esse padrão e a igreja é a continuidade disso. Deus chama um povo. Deus chama um povo para viver para Ele. Deus chama um povo para andar do jeito que Ele quer e determinou. Verso 8. Naquela noite comerão a carne assada no forno, com pães asmos, ervas amargas, a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado no forno. A cabeça, as pernas, as entranhas, nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar é para queimar. Olha que curioso aqui. Não era um negócio assim que é só matar o cordeiro ali numa maneira que saísse mais sangue e passar o sangue nas portas e está tudo certo. Não. Não era para ser, não era, a questão aqui não era só matar o cordeiro e passar de qualquer jeito. Tinha que ser feito do jeito certo. Tinha que ser feito, carne tinha que ser assada, os pães tinham que ser sem fermento, as ervas tinham que ser amargas, tudo comido, não podia ser cozido em água nem cru. Irmãos, Deus tem regras. Deus tem regras. Servir a Jesus não é uma vida sem limites. Servir a Deus não é de qualquer maneira. O Senhor diz através do apóstolo Pedro, 1 Pedro 1,14, como filhos da obediência. Então o crente, ele é obediente a Deus. E diz, não vos amoldeis às paixões que tinham anteriormente na ignorância. Pelo contrário, como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então, não dá para participar do Cordeiro de qualquer jeito. Tem que ser por inteiro. Nós não podemos seguir a Jesus em algumas coisas e outras não. Eu vou comer uma costelinha aqui, porque a costelinha é aquela parte mais saborosa, mas a parte ali da pata eu vou deixar de lado o meu irmão que coma. Não. Não pode ficar nada para o dia a seguir. Não pode ficar nada de lado. Nós fomos chamados para participar do Cordeiro inteiramente, meus irmãos. Não pode ficar nada para o dia a seguir. Gálatas capítulo 5, verso 13. Olha, vocês foram chamados para a liberdade, porém não usem da liberdade para dar ocasião à carne. Muitos estão participando do Cordeiro Santo e também participando de carnes sacrificadas a ídolos. Muitos estão sentando na mesa do Senhor e ao mesmo tempo sentando na mesa dos demónios, como diz lá 1 Coríntios 10, 21. Muitos vão participar dessa ceia aqui, mas saem daqui e vão sentar na mesa dos escarnecedores lá fora. Isso não é de admirar, porque na ceia que Jesus serviu, Ele põe um bocado de pão na boca de Judas, e quando Judas morde aquele pão, o diabo entra nele. Na ceia que Jesus serviu. A culpa é de Jesus? Não. A culpa é de Judas. Então, nós queremos participar do Cordeiro, nós queremos participar do pão e do vinho, de qualquer jeito. E a palavra ela é bem clara, nós não podemos fazer dessa maneira. E aquilo que estava a ser ensinado ali, era só um reflexo, era só um símbolo, era só uma sombra daquilo que é uma realidade para nós hoje. Servir Jesus tem regras. Participar do Cordeiro tem regras. E isso não é legalismo. Não, pastor, você está sendo muito legalista. Não, isso é evangelho. Porque a mensagem sempre foi a mesma. Arrependam-se e creiam no evangelho. Arrepender do quê? Se não há mais regras e leis como alguns pregam. Arrepender do quê? Se agora a graça cobre tudo. Que graça barata é essa? Cristo morreu numa cruz para eu poder continuar na miséria do pecado. E alguns perguntavam isso lá em Romanos, e o apóstolo Paulo disse assim, de maneira nenhuma. Como poderemos nós continuar pecando, nós que já morremos para o pecado? O facto de sermos salvos, o facto de não sermos salvos pela lei, não significa que ela possa ser desobedecida. Não somos salvos por cumprir lei. Nós somos salvos exclusivamente por graça mediante a fé. Mas aquele que é salvo,
ele cumpre a lei. Porque aquele que é salvo, ele obedece às palavras de Jesus. João 14, verso 23. Se alguém me ama, guarda o quê? As minhas palavras. Nós não guardamos as palavras e obedecemos para ser amados de Deus. Eu vou fazer aquilo que Deus quer para ver se Ele me ama. Não. Como eu amo a Deus, eu não consigo não guardar as palavras dEle. Como eu amo o Senhor, como eu fui alcançado por essa graça, então eu obedeço porque eu amo, não como uma condição para ganhar salário. Salário é recompensa e nós recebemos dádiva, dom. E Jesus deixou regras para nós. Eu posso citar aqui algumas. Olha, amarás o Senhor teu Deus. Você ama a Deus? Você ama a Deus, mas como que se expressa esse amor a Deus? Deus é servido por mãos humanas? Deus precisa de alguma coisa sua? Deus precisa de alguma coisa? Não, eu vou fazer isso por Deus porque eu acho que Ele está aflito e Ele precisa de mim, né? Eu vou pregar o Evangelho porque se não for eu, coitado, Deus não consegue salvar ninguém. Será que é isso? Você demonstra o seu amor a Deus amando a pessoa que está do seu lado. Você demonstra o seu amor a Deus amando aquela pessoa que é tão ruim, que te difama, que fala mal de ti, mas você vai demonstrar todo o amor a Deus amando ela. Coisa de crente, não é, meus irmãos? Coisa de crente. Mas Deus também não quer crente meia boca, não. Ou é ou não é. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Outras palavras de Jesus. Você tem buscado em primeiro lugar o quê? O que é que você busca em primeiro lugar? Qual é a primeira coisa que você faz quando acorda? Qual é a primeira coisa que você faz quando pega o seu telefone? Qual é o aplicativo que você mais usa? É o aplicativo do banco? É o aplicativo das redes sociais? É o aplicativo do quê? É o WhatsApp? Ou é o aplicativo da Bíblia? O que é que você... Hoje existem ferramentas que nos ajudam a ver isso. Qual aplicativo o aplicativo que eu mais uso no meu telefone é o Google Docs. É os documentos onde se escreve, que é onde eu faço as minhas pregações. Né? Então, qual é o aplicativo que você mais usa? É algo que está a aproximá-lo de Deus? Algo que vai ser usado para o reino de Deus? E tem mais, olha, amai os vossos inimigos. Você não quer nem passar perto deles. A gente não quer nem passar perto. A gente está vendo o povo chegar ali, já vira a cara para o outro lado para não ter que encarar. Mas a palavra é amai os vossos inimigos. Desculpa, Jesus que mandou, não sou eu. Porque se fosse eu a fazer essas regras, eu não punha amar os inimigos. Eu falava assim, olha, dá um murro na cara nele. Porque eu sou mau, se não for Jesus. Mas não é um Antônio que escreve isso. É Jesus que escreve isso. É o nosso Salvador, é o nosso Senhor. Então, se Ele diz que eu tenho que amar os meus inimigos, ainda que às vezes dê vontade de fazer outra coisa, eu vou lá e amo. Perdoai aqueles que ofendem, assim como nós perdoamos. Olha como é que é interessante essa coisa da oração do Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos ofendem. Ou seja, se eu não perdoo quem me ofendeu, não há perdão para mim também. Fazei aos outros o que vocês querem que vos faça a vocês. Amai uns aos outros. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Não ajunteis tesouro na terra. Não podem servir a dois senhores. Não julgueis. Vigiai e orai. Negue-se a si mesmo. Ide por todo o mundo. Fazei discípulos. Permanecei no meu amor. Quem quiser ser o maior, que seja o servo. Entrai pela porta estreita. Amar a Cristo não é ter um arrepio na espinha no momento de louvor. Amar a Cristo não é ficar emocionado durante uma oração. Amar a Cristo é viver aquilo que Ele falou, aquilo que Ele disse. Isso é amar a Cristo. Porque amar a Cristo não tem nada a ver com emoções. Amar a Cristo tem a ver com atitudes que nós temos em relação à palavra que Ele nos manda fazer. O cordeiro tem que ser comido por inteiro. E nenhuma parte do cordeiro pode ser deixada fora da mesa. E quem deixa partes do cordeiro fora, isso faz de nós cristãos fake, cristãos de mentirinha,
Porque nós queremos o amor de Deus, nós queremos a salvação, nós queremos a paz, mas não queremos renúncia, não queremos santidade, não queremos obediência. Isso é comer só uma parte do cordeiro. E quando nós deixamos partes do cordeiro fora da nossa vida, não estamos vivendo o evangelho completo. Estamos criando um cristianismo à nossa medida. Mas o cristianismo não é à nossa medida. Verso 11. Desta maneira comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Aquele povo está prestes a ser liberto do Egito. Aquele povo está prestes a ser livre da escravidão. Porém, a caminhada estava só começando ali. Ainda havia um deserto pela frente. Eles eram salvos, eles eram livres, mas ainda tinham muito a aprender com Deus. Ainda existia muita influência do Egito que eles tinham que deixar para trás. Ainda existia um processo de santificação, de separação dos hábitos antigos. A Páscoa dos judeus era uma mudança de realidade. Não mais um povo escravo, mas um povo que tinha que ser transformado numa nação poderosa, com identidade, com cultura própria, com leis, com propósito. A libertação do Egito foi o ponto de partida para tudo isso. E por isso Deus zerou o calendário deles, porque eles estavam começando uma nova história, uma história que começa com o sangue do inocente. E o mesmo Jesus fez conosco. No momento em que o Senhor nos lava com o seu sangue, o Senhor nos convoca por uma longa caminhada. Uma caminhada de fé, uma caminhada de perseverança, uma caminhada por desertos que vão moldar a nossa identidade e o nosso caráter, uma caminhada com propósito e esperança, uma caminhada onde Ele sempre vai estar presente. Quem quer participar dessa caminhada com Jesus? Quem quer participar dessa peregrinação com Jesus? Porque a Bíblia diz que nós somos peregrinos nessa terra também, assim como aquele povo era no deserto. Hebreus 13, 14, porque nós não temos cidade aqui, mas buscamos uma cidade futura. Não, pastor, é muito difícil. Eu venho à igreja, eu tento ser melhor, é difícil, eu sou falho, eu peco, eu não me sinto capaz, eu tenho dificuldade em controlar as minhas emoções. Eu entendo tudo isso, meu irmão, mas deixa eu ler um texto para ti. Marcos capítulo 16, verso 9. Aleluia. 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 Glória a Deus. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expulsou 7 demónios. Aleluia. Jesus faz questão de se manifestar pela primeira vez a uma mulher que tinha sido possuída por 7 demónios. Eu não sei qual é o teu problema, mas o que eu sei é que Jesus é especialista em resolver problemas. Eu não sei qual é o demónio, eu não sei qual é a entidade. O que eu sei é que quando Jesus cega, o demónio sai. O que eu sei é que quando Jesus está, o demónio não consegue se permanecer. E o que eu sei é que Ele é especialista em transformar problema em testemunho para a glória dEle. Irmão, Jesus quer zerar o nosso calendário, como Ele fez com Maria Madalena, como Ele fez com Pedro, como Ele fez com o apóstolo Paulo. Nenhum desses era perfeito, mas o que eles fizeram foi entregar a sua vida na mão daquele que zera calendários. Isso não faz de nós bons. Não é porque nós somos bons, é porque Ele é bom. É porque Ele é fiel. Nós somos infiéis, mas a palavra diz: Ele todavia permanece fiel. Êxodo 12, 23 diz assim: porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando, porém, Ele vir o sangue na verga da porta e ambas as ombreiras, Ele passará
Daí a palavra Páscoa, passar por cima. Em inglês é literal, pass over. Passará por cima daquela casa e não permitirá que o destruidor entre em vossas casas para vos ferir. O que é que o Senhor viu naquelas casas que fez Ele não aplicar o juízo justo naquelas casas? O que é que Ele viu naquelas casas que impedia o destruidor de entrar e matar o primogênito? Ele via pessoas boas naquela casa. Ele via pessoas honestas. Ele via servos do Senhor. Ele via pessoas santas. Ele via pessoas obedientes. Tudo isso é importante. Mas o que Jesus via não era nada disso. O que Deus via não era nada. Deus olhava e via o sangue do Cordeiro. O que o Senhor via era o sangue. E hoje não é diferente. Quando Deus olha para mim, quando Deus olha para nós, o que Ele vê não é o tanto que eu prego, o tanto que eu estudo, o tanto que eu faço, o tanto que eu aconteço. O que Ele vê na nossa vida é o sangue de Cristo derramado na cruz por nós. Aleluia! Eu quero fechar com uma parábola. Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20. Essa parábola, Deus me deu um entendimento dessa parábola que bugou a minha mente. Eu quero partilhar com vocês. Mateus capítulo 20, do verso 1. Vamos só ler até ao 7. A parábola é maior, mas eu quero focar naquilo que eu entendo que é o ponto principal dessa parábola. Mateus 20, do verso 1 ao 7, diz assim. Jesus falando na véspera de entrar em Jerusalém, para aquilo que seria a sua última semana. Ele diz assim, olha, o reino dos céus é semelhante a um dono que sai de casa de madrugada para assalariar, para buscar trabalhadores para a sua vinha. E ele ajustou o salário com esses trabalhadores, 1 denário, ou seja, um dia de trabalho, e mandou os trabalhadores para a vinha. E ele saiu, à 3ª hora e viu na praça outros. Ele já tinha pego uns trabalhadores, na 1ª hora, na madrugada, mas depois ele saiu à 3ª hora, ou seja, às 9 da manhã, e viu outros trabalhadores ocupados e pegou eles também. E disse-lhe, ide vós também para a vinha, e eu vos darei o que é justo também. E eles foram. Só que depois ele saiu outra vez à hora 6ª, ao meio-dia, e também à hora 9ª, às 3 da tarde. E ele fez exatamente a mesma coisa. E ele saiu depois à hora 1:10, ou seja, às 17 horas. O dia de trabalho acabava às 18. E ele sai às 17 horas. E encontrou outros que estavam desocupados, estavam sem trabalho, e perguntou a esse, e disse assim, olha, o dono da vinha, por que vocês estão desocupados aqui o dia todo? Ele faz uma pergunta muito interessante. Porque às vezes a gente, como olha na palavra, diz, por que vocês estão desocupados? Parece que esse povo era preguiçoso. Vocês estão parados aí e não querem trabalhar. Não é isso que o texto está falando. Ele faz uma pergunta, por que vocês estão parados? Eles vão responder. Aqui está o foco desta parábola. O foco dessa parábola é esses homens aqui da 17ª hora, das 17 horas. Porque ele saiu às 6 e pegou, às 9 pegou mais, às meio-dia pegou, às 3 horas pegou, e às 17 horas estava lá um povo parado que não tinha trabalhado. E ele pergunta, olha, mas porquê? Porquê que vocês estão desocupados aqui o dia todo? Eu vou tentar dar um exemplo para nós entendermos porque que aqueles homens estavam ali. Vocês lembram quando a gente jogava futebol, principalmente os homens, A gente jogava futebol na escola. Aí está o grupo de homens lá, os jovens, dos miúdos, e tem sempre 2 que são melhores, Então a gente faz assim, olha, você fica de um lado, eu fico do outro. É assim ou não é? Aí começa a escolher um de cada vez. É, Davi? Começa a escolher, Aí, quem que vai escolher? Eles começam a escolher um de cada vez e vão escolhendo os melhores, O Filipe está de um lado, o Francisco está do outro, e cada um vai escolher um de cada vez. Uma vez escolhe o Filipe, outra vez escolhe o... Eles vão escolher os melhores, para quê? Para que o time deles ganhe. Quando os trabalhadores iam buscar os empregados, eles pegavam os melhores.
Eles pegavam os mais capacitados. Os melhores eram escolhidos, e como no jogo de futebol, os melhores eram escolhidos primeiro. Chega a um certo ponto da escolha em que o desafio agora já não era escolher o melhor, porque o melhor já tinha sido escolhido. O desafio agora era não ficar com o pior. Aquele gordinho, coxo, que era ruim de bola, ninguém queria ele, ficava puxando para o outro, né? Não sei se é gordofobia, mas eu também estou gordo. Então nós vemos que é isso que está acontecendo aqui nessa parábola. Esse povo das 17 horas era aqueles que ninguém queria. E eles mesmo dizem isso. Ele perguntou assim: olha, mas por que é que vocês estão aqui parados? E ele respondeu: ninguém nos contratou. Ninguém nos quis como empregado. Ninguém viu em nós nenhum potencial. Ninguém enxergou em nós nada de bom. Ninguém viu em nós nada que pudesse ser útil. E olha o que é que o dono da vinha diz: então venham, porque para mim vocês são úteis. O dono da vinha é Deus, e Ele vê em nós o que mais ninguém vê. Pega nesse sangue do Cordeiro de Deus, passa nas portas do teu coração, participa do Cordeiro por completo, seja perseverante na caminhada com Deus e deixa Ele zerar o teu calendário. Aleluia. Vamos ficar de pé.